Boa noite. Ficar pro final, você tem que dar, eu pensava, você tem que dar um testemunho espetacular ou falar o que não falaram. Eu pensava, né? E não é nada disso. E eu estou muito contente de estar aqui nessa casa. Estamos em menor número, mas isso não é problema. Fica uma reunião, vamos dizer, não de intimista, né? Só de amigos. A gente fala um pouco mais diferente do que aquele se tivesse recém-chegados. E a gente fala da gente, a gente confessa aqui, como o Cito falou. E é muito bacana. Eu estava pensando no próprio passo dessa semana, né? Professar a fé. Eu falava que eu era católica, mas nunca usava uma camiseta. Eu até achava o terço bonito, mas jamais colocava na mão. Tipo, ai, nossa, parece beata, parece senhorinha, né? Às vezes eu rezava, né, no ônibus, isso mais recentemente. Mas assim, para ninguém ver. Eu falava, caramba, eu gosto da igreja católica e não posso professar essa fé, não posso mostrar para ninguém. E era como se fosse assim, uma coisa bem idiota, mas as pessoas não podem saber da minha fé ou do que eu acredito, né? Com um terço na mão. Quando eu passava na igreja, então, às vezes eu passava batido assim e falava, eita, passei pela igreja, nem fiz o sinal da cruz. Aí eu pensava, por que eu não faço o sinal da cruz? Aí se eu passasse 3 vezes lá, às vezes eu via as pessoas fazendo isso, para a vida, para a volta, voltou, passou de novo. Aí eu falava, que estranho. Aí eu olhava e o que os outros faziam e pensava assim, alguém deve olhar do mesmo jeito que eu vejo. Às vezes eu estou falando da aparência. E por dentro, mal eu conhecia o que era a minha fé. Só sabia que eu tinha um Deus, um poder superior, como se fala nas outras entidades, né? Nas anônimas. E eu pensei, esse poder superior me deu a vida, ele que controla a vida e a morte, mas era mais exterior, eu não tinha um contato. Quando eu ingressei no grupo pastoral de sobriedade, eu falei, o quê? Falando de sobriedade dentro da igreja, que bacana. E isso fez um despertar em mim, que é o real despertar. Que eu despertei, sei lá, uns anos atrás, mas não foi o real. Porque eu sempre tive a impressão que é como se eu estivesse dormindo. Por exemplo, eu estou aqui, aí amanhã eu acordo de um outro jeito, é um negócio estranho. Deve ser aquela brisa lá das décadas de trás. Aí eu falava assim, como que eu posso dizer? Não, melhor, acho que a Luísa falou isso. A Luísa falou umas coisas assim, bacana. Ou foi a Dona Lourdes. Caiu os cacos de vidro dos meus olhos. E antes eu achava, estou enxergando melhor, mas eu não estava ainda. É isso que eu quero dizer, eu não estava enxergando melhor quando eu achava que tinha um despertar atrás. E hoje eu já me sinto com os olhos muito bons, exceto pelo fato, assim, biológico mesmo, que eu estou precisando de óculos. Mas espiritualmente, sim. Né? E professar a fé. E aí eu pensava, como eu vou professar a fé? Antes. Aí a Neide falou, alguma coisa assim, que ali no grupo de sobriedade, nós, vamos dizer assim, católicos, saímos da missa, entre aspas, da aparência de cristãos, para ali falar a verdade. E é claro, a missa é a verdade também é a verdade de Cristo. Mas ali, a gente às vezes leva aquela paz interior, e o padre falou tão bonito o evangelho e tal, e volta para casa, chuta o gato, puxa a orelha da criança, né? A semana inteira passa um perrengue e mal, aí acontece alguma coisa e acontecia muito comigo, aconteceu uma coisa difícil, eu soltava palavrão e falava, só acontece comigo, o urubu fez caquinha na minha cabeça, foi quando eu bebi a bebida lá do despacho, sabe? Ó vida, ó azar, achava que eu tinha ano ímpar, que era de sorte, e ano par de azar.
eu decretava toda essa situação muito difícil para mim, porque eu não tinha Deus. Eu tinha Deus no coração. E além de ter Deus no coração, hoje eu converso com Ele, hoje eu peço, olha, eu tenho essas dificuldades, eu estou errando por isso, eu errei aquilo, eu não quero errar mais nessa situação. A confissão foi como se fosse uma extensão da reunião daqui. Eu falei, Padre, eu sou da sobriedade, eu estou fazendo essas coisas ainda, assim, 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 assado. E eu achei muito legal. Não foi o Padre Alexandre, foi o outro Padre Alexandre. E aí eu amo confessar às vezes também. Porque hoje eu entendo a necessidade e como isso é bom. Quando eu cheguei para coordenar a casa, lá em Carapicuíba, eu pensei, quem sou eu para coordenar uma casa? Gente, sabe, pintei e bordei, né? Como o nosso amigo do Gaspo falou, que eu rodei o mundo. Foi engraçado, o Antônio Feliz. Como que eu posso estar à frente de um lugar, né? Como se fosse assim, né? Se eu fosse um homem, colocaria um terno, então, que é a sobriedade, e as pessoas iam falar uma pessoa de respeito ali, né? Mas hoje eu sou de respeito porque eu estou sóbria. E nesse meio, nós temos respeito uns com os outros. E lembrei que a gente falou que nós somos, como os excluídos, somos excluídos, né? Éramos excluídos e hoje somos preferidos. E não porque a gente se prefere, é porque está na Bíblia. Porque senão a gente não estava no nosso grupinho, nós somos ex-isso, ex-aquilo, um Antônio é só um pouquinho, né, de bebida, e aí a Neide também nem bebeu, e aí por que a gente